Abra a tua Bíblia comigo, em Atos capítulo 9. Quando nos reunimos para receber a instrução, para louvar e adorar a Deus, Ele se faz presente no meio do seu povo. Queria que você tivesse expectativa no teu coração. Nunca venha para um culto sem expectativa de que Deus vai falar com você. A expectativa que você tem, ela vai ser correspondida. Então sai de casa, hoje eu vou adorar o Rei dos Reis, e vou receber uma palavra que vai me dar a direção, que vai me dar o conserto, que vai me dar ali a direção para o meu projeto, para a minha vida. Saia sempre com essa perspectiva de casa e Deus vai falar muito contigo. Atos capítulo 9, vamos ler rapidamente o verso de número 15. Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Feche teus olhos. Pai querido e amado, esta tua palavra que foi lida e será ministrada aqui nessa noite, fala em cada um de nós, fala o nosso coração. Queremos sair daqui cheios da tua palavra, queremos sair daqui cheios, ó Deus, de ti. Muda a nossa mente, que possamos experimentar, ó Pai, uma conversão de mente nessa noite, que possamos, ó Deus, sofrer essa metanoia, essa transformação da nossa mente que nos possibilita ver e experimentar em nossas vidas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Dirige o teu povo, dirige cada um de nós para o propósito que o Senhor tem para nós. Queremos fazer a tua vontade, queremos, ó Pai, cumprir com a carreira que o Senhor tem nos proposto. Queremos, ó Deus, ser relevantes para a nossa família, ser relevantes para a nossa cidade, para o nosso bairro, ó Deus, para esta nação. Levante aqui, ó Pai, pessoas que vão cumprir o seu propósito, que vão cumprir com o seu chamado, e vão, ó Pai, fazer aquilo que está proposto para cada um de nós. Levanta, ó Pai, pessoas que vão ser, ó Pai, grandes instrumentos da tua graça e da tua verdade em nosso meio. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um texto muito conhecido. O capítulo 9 do livro de Atos fala da conversão de um camarada chamado Paulo, ou Saulo, né? Saulo e Paulo, né? Alguns dizem que é Saulo antes de conversão e Paulo depois da conversão. Na verdade, é uma variação de grego para a língua hebraica. Então, não há muita influência a respeito disso. Mas o fato é que a Bíblia trata de Saulo, depois ele mesmo, apóstolo, começa a usar o seu nome como Paulo, porque Paulo também tem o significado de alguém que é pequeno, de alguém que não é grande. Dizem que Paulo, fala um pouquinho do biotipo dele, ele era uma camarada meio corcundo, ele tinha uma barba que cobria seu rosto, de repente suas sobrancelhas se fechavam, era alguém que, diz os historiadores, a cabeça ficava meio posta. Eu entendo que seja mais ou menos assim, minha esposa diz que é caída para frente. Ele era alguém que fisicamente não chamava atenção. Mas Paulo foi, sem dúvida alguma, depois de Cristo, a pessoa mais relevante para a nossa sociedade até hoje. Paulo foi alguém que realmente cumpriu algo disposto por Deus para a vida dele, que mudou muitas vidas, mudou muitas gerações. Paulo foi alguém que fez uma revolução no seu tempo. Se alguém dissesse que esse caboclo, que era baixinho, por isso que ele acabou usando a questão do Paulo, né, alguém que era pequeno, devia ter 1,60 m, 1,65 m, alguém que não tinha boa aparência. Se alguém dissesse, naquela época de Paulo, de que os escritos dele, de que a vida dele perdurariam por mais de 2000 anos, as pessoas duvidariam. Se dissesse ainda que Paulo teria maior
relevância e teria maior longevidade do que o Império Romano naquela época, as pessoas ririam. Mas o fato é que Paulo foi mais relevante e teve um papel mais crucial na história do que o próprio Império Romano na sua época. Para falarmos de chamado, nossa intenção nesses dias trabalhar, a respeito de propósito, a respeito de chamado. Creio que é muito interessante que nós analisemos a vida deste homem. Este homem que não foi alguém comum. Dizemos sempre, Jesus é o mestre, Jesus mudou o curso da história, Jesus foi alguém muito importante. Mas ele disse que todos aqueles que crescem nas suas palavras, que todos aqueles que obedecessem, estivessem ligados à videira verdadeira, fosse um ramo que desse fruto, este teria condição de fazer as mesmas obras e obras ainda maiores. Paulo foi alguém que entendeu muito o que Cristo disse. Quando ele faz as obras que fez, quando ele se torna tão relevante como ele foi, nós entendemos que ele entendeu o que Cristo falou com ele. O nosso desejo nessa noite, o nosso desejo nesses dias, é que tenhamos pessoas aqui nessa igreja, de que você que está sentado e me ouve nessa hora, seja tão relevante como Paulo. Você pode dizer um amém? Nossa, ninguém disse amém. Quero que você seja alguém relevante como o apóstolo Paulo. Que você mude histórias. Às vezes nós pensamos muito pequeno, mudar a história da minha família, mudar a história do meu bairro. Você pode ser aquela pessoa com um propósito definido por Deus, para você mudar a história dessa cidade, para você mudar a história dessa nação. O que você precisa só saber é se esse é o propósito de Deus para a tua vida. Queria que você lesse a Bíblia comigo. Vamos analisar por que Paulo foi alguém tão importante para o cristianismo. Por que Paulo foi alguém tão importante para este mundo que nós vivemos hoje? Quais foram as atitudes de Paulo? O que Paulo fez para que ele fosse alguém que realmente tivesse proeminência na sua era? Diz assim no verso 1: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Verso 3: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Um ponto interessante para nós analisarmos a vida deste homem, e o que ele fez para cumprir um propósito que Deus determinou na sua vida, é analisarmos esse período antes da sua conversão. Saulo era alguém, ele mesmo diz, fariseu por excelência. Ele era alguém que seguia à risca ao entendimento do farisaísmo. E o farisaísmo, o judaísmo daquela época, entendia que o cristianismo era um mal para a religião, era uma seita que devia ser combatida. E você vê aqui no verso de número 2, se ele encontrasse alguns deste caminho deve estar escrito com letra maiúscula na sua Bíblia, esse caminho era o nome que dava o cristianismo antes. Os do caminho, porque Jesus se intitulou como o caminho. Então ele entendia que ele tinha que combater todas as pessoas que feriam aquilo que ele entendia como correto. E ele foi muito ferrenho nisso. Se você olhar em Atos 7, você vê que Paulo está ali consentindo da morte de Estevão, consentindo que Estevão morresse apedrejado. O próprio texto aqui, ele conduzia e levava para açoites, levava para matar pessoas, homens e mulheres, ele não distinguia, ele era alguém que cumpria com zelo aquilo que ele entendia como correto. Só que aí no verso 4 diz
caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Neste momento ele tem um encontro com Cristo. Eu sempre dizia que nesse momento ele caiu do cavalo, porque eu vi numa figura que estava ali todos a cavalo, e de repente Paulo, com uma grande luz, ele cai do cavalo. Mas o texto não diz que ele estava a cavalo, podia estar a pé. O fato é que quando vem aquela grande luz, Paulo não resiste à presença do Senhor, e ele cai ao chão. Caindo ao chão, ele perde a visão por causa daquela luz. Porque o contato com o Senhor nos faz isso. Ele cai ao chão e ele ouve a voz do Senhor. Olha como o Senhor se dirige a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja que a forma amorosa como Deus trata com o apóstolo, que até então era perseguidor, era aquele que buscava para matar os cristãos que seguiam o caminho. Saulo, Saulo, da mesma forma como ele fala como Samuel, Samuel, ele sempre se dirige, essa é uma forma amorosa, carinhosa dele se referir. E ele diz, Deus diz para ele, Jesus diz para ele: por que você me persegue? Verso 5, ele diz: quem é, Senhor? Ele fica atônito, ele não sabe que voz ele está ouvindo. E Jesus disse: eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Vê-se que Jesus não fala Deus, Jesus não fala Messias, ele se intitula por aquele nome pelo qual Paulo combatia. Paulo não podia ouvir a voz de Jesus, não podia ouvir falar de Jesus. Jesus era o problema de Paulo. Jesus é o problema do mundo também. Você pode falar de Deus, você pode fazer oração a Deus, mas quando você fala de Jesus, as pessoas não aceitam. O pastor Orlando sempre fala disso aqui. Porque Jesus incomoda. Porque Jesus nos comissiona a fazer algo. E ele se aparece ali e fala: eu sou Jesus, a quem tu está perseguindo. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. É duro para ti ficar fugindo de mim, como um boi foge do aguilhão, se ferroando, se machucando. E é o que nós vemos no mundo. Todas as vezes que alguém demora para encontrar a Cristo, todas as vezes que alguém demora para seguir o caminho, ele se machuca no mundo, que é como se fosse um aguilhão. E muitas vezes, até um jargão que é dito na igreja: uns vão pelo amor, outros vão pela dor. Mas só vai pela dor por causa da dureza do coração. Porque já está todo ferido com as agulhadas que o mundo lhe dá. Até não achar mais alternativa e se render aos pés de Cristo. Então, você que me ouve nessa noite, não vá de encontro ao aguilhão. Se renda imediatamente. Amém? Verso 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Esse é o ponto crucial. Temos falado que para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos, como Hebreus 12 nos ensina, passar por uma transformação de mente. Todo aquele que se diz convertido, ele precisa passar por uma transformação de mente. Você vê isso na vida do apóstolo. Por isso eu quis ressaltar esse verso do 1 ao 5. Porque o apóstolo antes, os princípios dele, os valores dele eram uns. Para ele era muito importante, escute bem, ele diz inclusive em Filipenses e em Gálatas, quando ele perseguia a igreja, ele achava que estava sendo zeloso. Quando ele matava cristãos, ele estava sendo zeloso para com Deus, para com a promessa que se havia feito ao povo judeu. Muitas vezes nós somos assim. Fazemos coisas
temos valores e princípios que não são da palavra de Deus e andamos com eles achando estar zelosos. O apóstolo Paulo chega aqui a um momento de confronto. E quando ele experimenta a conversão, a primeira pergunta do apóstolo Paulo é essa, e eu queria destacar para você. Quando ele experimenta a conversão, a primeira coisa que ele diz é: o que queres que eu te faça? É um sinal de alguém que converteu. É um sinal de alguém que teve uma experiência viva com Cristo e entende que não pode mais andar o curso da sua vida da forma como fazia antes. Experimentou a presença de Deus, e aí ele sabia que aquilo exigiria dele uma mudança de comportamento. Olha o que Deus diz para ele: e disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E é próprio de Deus isso. Deus não revela no primeiro contato com Saulo, com Paulo, o que é que ele esperava de Paulo. De repente seja esse o estágio que você esteja nessa hora. Sei que tem sido batido muito a respeito das nossas pregações de propósito, de chamado. De repente você é alguém que ouviu a Deus, é alguém que quer fazer alguma coisa para Deus, mas está meio perdido, não sabe o que fazer. Essa é uma forma de Deus trabalhar. Deus nunca vai te dizer de imediato qual é o plano que tem para a tua vida. Faz parte do processo que você venha conhecendo e prosseguindo em conhecer. Faz parte do processo de Deus que você venha buscando a Ele cada vez mais, e cada vez mais experimentando de uma intimidade com Deus. Imagine se Ele dissesse para você, que hoje acha que está sem rumo na tua vida. Você vai ser o presidente da República. Em 2040 você vai ser o presidente da República. Você acha sinceramente que em 2040 você estaria como presidente da República? Você trabalharia de tal modo, com tanta intensidade, que atrapalharia os sonhos de Deus para a tua vida. Quando Deus aparece para José, Deus não revela para José: José, você vai ser o segundo no Egito, você vai ser o cabeça de muitas, você vai governar a muitos, teus irmãos vão te servir lá no Egito. José nunca chegaria a tal ponto. Mas Deus te dá nuances. E cabe a nós, ouvi esses dias, meu irmão mandou um vídeo para mim do pastor Luciano Subirá. E é algo que é muito verdade, porque às vezes descobrir o chamado de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas pode ser algo muito angustiante. Mas ele fala que, de vez em ser angustiante, ele prefere dizer que é algo emocionante. Porque te leva a viver um processo com Deus, onde você, depois de alcançar o topo, depois de alcançar aquilo que Deus lhe havia proposto, você olha e fala: realmente a minha vida valeu a pena ser vivida. Experimentei coisas com Deus, participei de um processo que me transformou em alguém maduro, que me transformou em alguém saudável. Paulo, então, ele faz essa pergunta que é crucial, e se você não fez, você precisa fazer: Senhor, o que queres que eu te faça? Para que foi criado? Para que o Senhor me criou? Existem duas teses a respeito da existência de Deus. Uns aderem ao deísmo, com D de dado. Outros aderem ao teísmo, com T de tatu. Qual que é a diferença de deísmo e de teísmo?
Deísmo é aqueles que acreditam que há um ser supremo, há um Deus criador, mas a partir da criação, esse Deus resolveu abandonar a sua criação e deixar eles ao acaso do destino. O teísmo entende diferente. Para o teísmo, além de ter criado, além de existir um Deus criador, esse Deus se importa com a sua criatura. E ele tem algo, um alvo proposto para cada uma dessas criaturas. De repente você me diga, eu creio que não é deísmo, mas é teísmo. Deus se importa comigo. Deus tem um propósito para a minha vida. Mas a bem verdade, complementando aquilo que o Maico falou, a despeito de acreditarmos em algo, as nossas ações vão totalmente contrárias àquilo que acreditamos. Acreditamos que Deus se interessa com a nossa vida, que Deus se interessa com o meu bem-estar, que Deus se interessa com a minha felicidade, mas as minhas ações, as minhas atitudes não condizem com aquilo que eu creio, porque afinal de contas o Deus da minha vida sou eu, como foi pregado aqui domingo passado. Paulo faz essa pergunta, e você precisa fazer essa pergunta. Deus está muito interessado no teu futuro. Na verdade, Ele escreveu um livro sobre a tua vida. E Ele espera que você seja alguém tão eficiente e tão feliz, tão encontrado consigo mesmo, como foi o apóstolo Paulo. Ele faz essa pergunta e Deus diz, não vou te revelar tudo agora, mas vai para tal lugar. E ele diz ali no verso 6, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele, parados e espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém, estavam ali atônitos. Então Paulo se levanta, verso 8, da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Verso 9, olha que interessante. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Esteve 3 dias sem ver, não comeu e não bebeu. Se você olhar o verso de número 11, o finalzinho, quando Deus fala com Ananias, fala, está orando. Olha aqui para mim. Ele ficou 2, 3 dias sem comer e sem beber, e estava orando. É um outro sinal de alguém que encontra a presença, encontra Cristo. Em João 4:32, João 4 fala da passagem da mulher samaritana, e Jesus vai ali estar com ela, e ele despede ela para ela ir e pregar o evangelho aos conhecidos dela. Chegam os discípulos perto de Jesus para trazer comida e água para ele, e fala, não vou comer nem beber, porque uma comida melhor eu já comi, eu já estou satisfeito, não me satisfaço mais com essas coisas do mundo. Esse é o sinal. O apóstolo Paulo já estava numa outra dimensão, e estando 3 dias sem comer, a única coisa que ele pensava é de estar com aquele Jesus que ele viu. Ele havia feito uma pergunta para Deus. Que queres que eu te faça? Deus não lhe respondendo de imediato, o que ele fez? Foi para casa, arrumou o sofá ali, escorou, puxou a poltrona, sentou na poltrona e começou a assistir um jogo, assistir um jornal, assistir um filme. Isso mostra que ele ficou buscando. Algo mais triste de que ver alguém sem rumo na vida é ver alguém que desistiu ou parou na busca de encontrar um rumo na sua vida. Para um cristão não há nada pior do que você simplesmente se resignar com a situação que você está
e parar de clamar pela provisão de Deus, o destino de Deus na sua vida. O apóstolo Paulo não podia parar. Você que me ouve nessa noite, entenda bem isso. Deus te conduz para um processo. Esse processo é benéfico para você. Se hoje ainda você não sabe o que Ele quer de você, se você não sabe qual é o plano, o propósito específico de Deus na tua vida, faça como Paulo. Paulo não quis outra coisa a não ser estar com esse Deus e buscar saber qual é o propósito de Deus na vida dele. Seria muito triste você chegar no final da tua vida, olhar para aquilo que você fez, e só então descobrir o propósito de Deus na tua vida. Há um testemunho de um grande empresário em Minas Gerais. Ele conta em prantos que aos 18 anos ele teve que tomar uma decisão e não tinha tempo de orar. Tomou a decisão A, segundo a sua consciência. 30 anos passados, ele tinha arrumado muito dinheiro, tinha se tornado um empresário muito bem sucedido. E sempre ali, ativo na sua igreja, à medida do possível. E num congresso, ele teve uma experiência sobrenatural de Deus. E ele diz que a pior coisa que ele ouviu de Deus foi de que havia um plano estabelecido para a vida dele, e ele não cumpriu aquele plano. E agora, com a idade que ele tinha, perto dos 60, ele não mais conseguiria vigor para atingir os seus objetivos. Veja, você que me ouve nessa noite, você tem aí seus 20, seus 30, seus 40 anos. Não desperdice o vigor da tua juventude com aquilo que não vale a pena. Paulo decidiu parar a sua vida e passou a buscar uma solução, passou a buscar um destino para a sua vida que realmente valesse a pena. Não conseguia mais agir segundo a sua mente antiga, não conseguia mais andar segundo os seus princípios e valores antigos. E aí ele encontra alguém muito formidável. Eu queria abrir um parênteses para falar dessa pessoa, que é Ananias. Verso de número 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui. Verso 11, e disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua direita, chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Paulo era alguém, com certeza, depois de Cristo, alguém que fez mais coisas aqui no cristianismo. Era alguém que tinha maior eficiência. E quem Deus separa para discipular, para cuidar de Paulo? Um discípulo. Deus não separou um dos 12 apóstolos para cuidar de Paulo. Deus não separou um dos diáconos para cuidar de Paulo. Deus destinou essa tarefa a um simples discípulo. Mas olha o gabarito desse cara. No verso 10, nós ouvimos que ele ouviu a Deus. O Maico falou aqui de ouvir a Deus. Reconheça que não é uma tarefa fácil.
Se eu perguntasse aqui, acho que menos de 10%, 5% diria que já ouviu a Deus audivelmente. Ele ouviu a Deus audivelmente. Muitas vezes nós temos tanta dificuldade de ouvir a Deus. Eli já não ouvia mais a Deus, mesmo tendo mais de 30 anos de sacerdócio. Precisou que um garotinho lhe desse a instrução direta de Deus, porque Eli mesmo não conseguia mais ouvir. E me parece que é algo muito fora de propósito, um cristão não conseguir ouvir a Deus. Se nós não conseguimos ouvir a Deus, que raio de crente nós somos? Se eu não consigo distinguir o que é voz de Deus e o que é voz de Satanás, o que eu estou fazendo na minha vida? É triste às vezes você ver cristãos tomarem conselhos e atribuindo como vontade de Deus coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Inclusive, às vezes, contrário à palavra de Deus. O camarada nem deu trabalho de ler a palavra de Deus, o guia de instrução. Ele ouvia Deus audivelmente, sabia reconhecer a voz de Deus. Demonstra intimidade porque quando Deus fala com ele troca palavras com Deus. Senhor, o senhor quer que eu vá lá falar com Paulo? Senhor, ele estava matando cristãos. Todos que seguiam o caminho, ele estava perseguindo. O senhor quer mesmo que eu vá lá falar com ele? Olha o verso 17. E Ananias foi, porque ele era alguém obediente. Então ele ouvia a Deus, tinha intimidade com Deus e obedecia a Deus, porque Deus falou, sim, eu quero que você vá lá. E ele foi. Mas não acaba aí o predicado de Ananias. Olha que homem formidável, um simples discípulo. Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Hoje é comum a questão da imposição de mãos, ficou um ritual dentro da igreja. Mas é triste ver que só o ritual ficou, o mesmo poder não ficou. Aquele simples discípulo disse com autoridade, o Senhor me enviou, agora você vai voltar a ver e vai ser cheio do Espírito Santo. E olha o que diz no verso seguinte, e logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Aquele discípulo tinha muito mais do que um ritual na sua cabeça. Quantas vezes a imposição de mãos para nós fica um ritual? Nas células, ou na nossa casa mesmo. Oramos por desencargo de consciência. Para não dizer que não orei, eu vou orar. Mas nossas orações perderam o poder. Nossas orações não fazem mais que cegos vejam. E não fazem mais com que pessoas sejam batizadas no Espírito. Ananias é o exemplo de que você pode ser usado para mudar o destino de muitas pessoas. Amém?
Vamos dizer amém, igreja? Confirma, receba a palavra. Você vai ser usado para mudar o destino de pessoas. Assim como o apóstolo Paulo teve ali o seu destino mudado pela mão de um discípulo de Cristo, você pode também estar fazendo discipulado, apacentando, cuidando, ministrando sobre a vida de pessoas que vão ser muito grandes aqui. Você pode ser tanto aquele que vai ser grande, mas como aquele que vai abençoar aquele que Deus levantou. Para cada um de nós, Deus tem um propósito. Eu disse aqui, de repente Deus tem aqui o presidente da república, mas nós não podemos ter, sei lá, 100, 120 presidentes. Deus tem um outro propósito para a tua vida. Você precisa encarnar esse propósito, você precisa saber qual é o seu propósito. Você precisa, antes de tudo, ter esse relacionamento com Deus. Ser, no mínimo, um discípulo como Ananias. Alguém que ouvia Deus, que discernia a sua voz, alguém que cumpria com o seu chamado, e alguém que era poderoso. Nós não nos cansamos de clamar pelo poder de Deus. A igreja precisa manifestar o poder de Deus. Queria que vocês colocassem de pé um pouquinho. Meu tempo é curto, mas quis desafiar 30 segundos de oração. Vira para a pessoa que está do seu lado. Homem com homem, mulher com mulher. Você está com sua esposa, com a sua esposa, com o seu esposo. Ore pela vida dessa pessoa. Ore com ousadia nessa hora. Ministre sobre a vida dele agora. Pode orar aí. Eu não sei como orar. Só fale como Ananias falou. Oh, Espírito Santo de Deus, venha sobre essa pessoa nessa hora. Precisamos de uma igreja de poder, que manifesta poder. Venha sobre essa pessoa agora. Que ela seja cheia do teu Espírito Santo, que as escamas caiam dos olhos, que ele passe a enxergar a realidade do reino, que ele passe a enxergar a realidade do reino, no nome de Jesus. Encha-o do teu Espírito, mova-se na vida dele, para que ele possa ser alguém, ó Pai, que vai fazer a diferença neste lugar. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Faça isso mais vezes. Pode se sentar. Já finalizando, olha aqui o dito de Deus para o apóstolo Paulo. Deus fala para Ananias no verso 15: o Senhor disse: vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O apóstolo Paulo tinha uma comissão, ele tinha um propósito. Olha o que é dito: levar a palavra de Deus, levar o testemunho de Cristo para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel. O apóstolo Paulo, sabendo disso, tendo conhecimento do teu chamado, ele o persegue e o persegue até o fim. Em Filipenses capítulo 3, verso 13, é dito assim, o apóstolo Paulo diz: não que eu tenha alcançado a perfeição, não que eu tenha cumprido já o plano, o propósito de Deus na minha vida, mas uma coisa eu faço, eu me desprendo, eu me solto, eu abandono tudo aquilo que me atrapalha, tudo aquilo que é do passado, e corro para esse alvo.
apóstolo Paulo tinha esse alvo, ele sabia o que Deus queria dele, e uma coisa ele colocou no seu coração, que era perseguir esse alvo. Temos falado nos últimos 2 cultos, sobre a importância de colocar Deus em primeiro lugar, de colocar esse propósito em primeiro lugar. Eu bem sei, escute bem, eu bem sei que Deus não levanta todos para pastores. Quando eu digo que você colocar Deus em primeiro lugar, eu não estou te dizendo para você abandonar o teu emprego, eu não estou te dizendo para você abandonar a tua profissão, eu não estou dizendo para você entrar no seminário e se tornar um pastor. Deus não chama só pastores. Colocar Deus em primeiro lugar é tudo na minha vida refletir a minha prioridade. O melhor do meu tempo é para fazer a vontade de Deus. O melhor dos meus recursos é para fazer a vontade de Deus. A minha alegria, como o Michael falou aqui, é fazer a vontade de Deus. E isso eu posso fazer e ter a vontade de Deus na minha vida, sendo advogado, sendo médico. Às vezes há uma interpretação errada de que só quem é integral na obra é alguém que faz a vontade de Deus, ou alguém que tem Deus em prioridade. Você pode hoje fazer uma resolução, colocar Deus em prioridade, perseguir esse alvo e persegui-lo até o fim. Você coloca Deus em prioridade quando você fala de Jesus para aquele que está do seu lado, quando você não nega estender a mão, quando você se capacita, quando você gasta tempo com Ele. O apóstolo Paulo fez isso, ele abandonou tudo aquilo que roubava o tempo dele e passou a perseguir o alvo. Ele fala em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 a 26, ele diz assim: aquele que corre no estádio para vencer uma maratona, ele se dedica naquilo. Aquele que quer uma coroa corruptível, ele se dedica. Quer um exemplo prático de colocar Deus em prioridade? O Michael falou de leitura aqui. Você que já faz faculdade, já fez. Quantos livros você leu para a tua graduação? E quantos livros você já leu para conhecer mais de Deus, conhecer-se e fazer a obra dele? Paulo fala, é corruptível aquilo que eles buscam, mas existe uma coroa que é incorruptível. Eu queria que você fosse comigo em Atos, capítulo 26. O apóstolo Paulo tinha um comissionamento. Atos 26, verso 19. Da mesma forma que Jesus, o apóstolo Paulo foi perseguido pelos judeus. Da mesma forma como Jesus foi perseguido, ele também foi perseguido. E ele que teve que 3 vezes apresentar defesa diante de julgamento. Jesus compareceu a Pôncio Pilatos, e ali é dada uma sentença. O apóstolo Paulo também peregrinou. E essa aqui é o último discurso escrito na palavra. Ele ainda se defenderia mais uma vez. Mas esse é para o rei Agripa. Olha o que ele diz no verso 19. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém. Então ele anunciou aos judeus, aos filhos de Israel, e por toda a terra da Judeia. Anunciei também aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. E ele também cumpre o chamado de Deus, nessa própria pregação dele. Se você olhar lá no verso de número 27. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse a Agripa a Paulo, por há pouco me queres persuadir que me faça cristão.
Apóstolo Paulo prega aos gentios, e é o apóstolo dos gentios. Ninguém escreveu mais do que o apóstolo Paulo, a nós, gentios. O apóstolo Paulo prega aos gregos. Se você ler a continuação, nós não temos tempo, mas o Atos 9, você vai ver que ele disputava com os gregos, e se esforçava em disputar com os gregos, para mostrar-lhes que aquele que perseguia os cristãos antes, hoje é o cristão mais fanático, mais ferrenho. E ele prega para os reis. Que você seja esse Paulo hoje. Santo Agostinho, comentando a passagem de Atos 9:15, ele fala: isso que Deus diz de Paulo, não é só para Paulo. Deus fez um vaso escolhido de cada um de nós. Não é só o apóstolo Paulo que era um vaso escolhido. Não é só Ananias que era um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido. Você pode cumprir com o chamado de Deus e ser alguém grande nessa terra. Alguém que deixa legado. Mais de 2000 anos da morte de Paulo, nós estamos falando dele. Ele deixou um legado. Ele deixou discípulos. Ele deixou uma história. E ele diz em 2 Timóteo: completei a carreira. Aquilo que me foi proposto, fui lá e executei. Não porque eu sou muito bom, mas porque Deus é gracioso. Queria que você colocasse de pé nessa noite. Que você entenda, pelo exemplo bíblico de Paulo, de que o chamado na tua vida, ele vai ser revelado por Deus. Se esforce um pouquinho mais, meu irmão. Se esforce um pouquinho mais. De repente o que precisa é um pouquinho mais de busca. Deus está ansioso para te dizer qual que é o propósito que Ele tem na tua vida. Deus está ansioso para te dizer o que Ele espera de você. Ele só espera: se esforce um pouquinho mais, meu filho, me busque mais. O apóstolo Paulo não se cansou, não comeu nem bebeu por 3 dias, estava orando, dissoluto, estava resoluto, querendo fazer a vontade de Deus. Deus tem um chamado na tua vida, você é um vaso escolhido, Ele escreveu um livro sobre você. Há uma frase que usam lá fora, nas outras igrejas: Deus nos escolheu não por cauda, mas por cabeça. Às vezes essa frase é muito mal interpretada. Se refere só apenas à vida financeira, e é muito mais do que isso. Deus te fez como cabeça, não só para você ter muito dinheiro no seu bolso, mas Ele te fez como cabeça, porque Ele tem um plano, um propósito na tua vida. Ou ser como Paulo, ou ser como Ananias. Falamos hoje de Ananias. De repente, não teve a obra que o apóstolo Paulo fez, mas foi muito eficiente no propósito de Deus na vida dele. Descubra o teu chamado, descubra o teu propósito, ore a Deus, não se satisfaça, não se resigne a não ouvir o que Deus tem para você. Assim como Ele fez com José, assim como Ele fez com Paulo, Ele quer fazer na tua vida. Fecha os teus olhos. Pai querido e amado, aqui está a tua igreja, Senhor, que não está, ó Pai, acomodada. Nós declaramos nessa noite: nós não estamos acomodados, e se estávamos, não estaremos mais a partir de agora. Oh Deus, que haja uma resignação no nosso coração, que haja um conformismo, que possamos crescer, ó Pai, como cristãos, que possamos amadurecer, ó Deus. Oh, vem sobre a tua igreja, vem sobre a juventude desta igreja, ó Pai. Levante pessoas que vão ser relevantes
Levante pessoas que vão fazer a diferença, que vão escrever história, que vão mudar a história de pessoas, de cidades e de nações. Levanta-te um povo, ó Pai. Levante aqui para ti um povo, ó Deus. Essa é a nossa oração nessa noite. Oh Deus, queremos a grandeza, queremos, ó Deus, a eficiência de alguém que cumpre o teu propósito. Oh Deus, aqueles que não conhecem ainda, aqueles ainda que não conhecem o propósito da vida deles, que andam, ó Pai, tateando no escuro, que andam sem saber para onde caminhar. Pedimos misericórdia e graça dessas pessoas, que a partir de hoje, ó Pai, possa haver no coração de cada um destes um incômodo, que haja, ó Pai, um incômodo, um inconformismo, que haja, ó Deus, uma busca pela Tua presença, que haja uma busca, ó Pai, para saber qual é o Teu chamado, o Teu propósito em nossas vidas. Aqueles que já sabem e têm se acomodado, não têm cumprindo o propósito do Senhor, ó Deus, venha como uma torrente de águas, muda a vida, muda o destino dessas pessoas agora. Clamamos pela Tua graça, clamamos pela Tua misericórdia nessa noite, ó Deus. Venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós, Santo Espírito. Levanta uma igreja que é uma igreja eficiente, que é uma igreja, ó Pai, que cumpre o Teu chamado. Oh Deus, que possamos dizer como o apóstolo Paulo disse: guardei a fé, cumpri o propósito, cumpri o plano que estava sobre mim, e hoje sou contente e feliz por isso. Amém, Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus. Que você ainda com os seus olhos fechados, você que nunca entregou a sua vida para Jesus e queira dar esse primeiro passo hoje, levanta a sua mão como um sinal bem rápido. Você que hoje quer decidir: eu quero entregar minha vida, eu quero entregar o meu destino, eu quero entregar o meu futuro a esse rei. Você que quer se render essa noite, queira passar o controle da tua vida ao Rei dos Reis, levanta a tua mão com um sinal. Levante bem alto para mim saber. Amém. Você tem outra oportunidade. Queria que você cumprimentasse esse irmão que está do seu lado, desejasse para ele uma semana de vitórias, de conquistas e cheia da presença de Deus. Essa semana vai ser diferente, vai ser a melhor semana da tua vida. Vai em